Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mulher de Fases. Eu sou a Liane Pamplona e eu tô aqui para contar para vocês a minha história real e sem filtros. Você já teve dificuldade de sair de um relacionamento porque seu parceiro não aceitava o fim? Infelizmente, essa é uma realidade que muitas mulheres passam e eu também passei. Então eu vou contar aqui para vocês como foi que tudo começou. Hoje eu vou contar para vocês como era no início do relacionamento, quais foram os sinais e os alertas que eu comecei a observar e que me levaram ao término, e eu vou compartilhar com vocês 9 sinais que você precisa ficar alerta num relacionamento para você saber se você está entrando ou se você está num relacionamento tóxico, abusivo ou com uma pessoa narcisista. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, curte e compartilha com pessoas e mulheres que você entende que precisam aprender os sinais para sair o quanto antes de um relacionamento tóxico. Faz isso agora que ainda dá tempo. Como que foi então o início desse meu relacionamento? No início, ele era extremamente carinhoso, romântico, prestativo. Sabe aquela pessoa que se antecipa na tua necessidade? Então, vou contar aqui pra vocês um exemplo. Às vezes eu tava em casa, de boa, com fome, já pensando na janta, e daqui a pouco, do nada, me aparecia aí um sushi, que eu amo, né, na minha casa, e ele mandou entregar. Então ele se antecipava nas minhas necessidades, fazia massagem, dava presente, levava para sair, enfim, era aquela pessoa que todo mundo espera aí no início de um relacionamento e de preferência que se mantenha assim. Ou então ele me chamava para sair e já sabia que eu gostava de um determinado lugar e já marcava em fazer uma reserva. Dava presente, fazia gestos carinhosos, massagem, estava sempre presente, sempre disposto. E foi muito legal, assim, no início do relacionamento, porque realmente ele era muito prestativo. E aí, com toda essa prestatividade, essa parceria, esse carinho, né, aceitei namorar com ele, a gente começou a sair, começou a se conhecer, e no início parecia tudo perfeito, né, só que foi perfeito até demais. Por que foi perfeito até demais? Porque no caso dessa pessoa em específico, ele me dava o mundo. Só que uma pessoa como ele, que tem traços narcisistas, ele dá o mundo para que você não queira perder aquele mundo, né? É uma pessoa que vai te dar, vai te conquistar, vai te trazer muitos benefícios, muitas coisas que você busca. Ele consegue entender a sua necessidade, a sua vontade, e ele vai te oferecer tudo no início. E aí que fica o alerta. Porque depois, quando você já tá tão acostumada a ter aquilo tudo, que você vai ficar com receio de perder. Você não quer perder aquilo, você não quer perder um romantismo, um carinho, uma atenção, uma parceria, que é uma coisa que todos nós buscamos, né? Então, quando ele percebe que ele já conseguiu te dominar nesse sentido, onde ele trouxe todas as expectativas que você tinha, tornou realidade e te deixou com uma leve dependência emocional, o que ele vai fazer? Ele vai começar a mostrar as caras. E aí que entram os sinais de alerta, que a gente precisa estar muito atento em qualquer tipo de relacionamento. Não falo só de relacionamentos amorosos aqui. Amizade, relacionamento com familiares, no trabalho. Existem pessoas com traços narcisistas em qualquer lugar. E a gente precisa estar atento a qualquer sinal de toxicidade que pode estar aparecendo. E aí é o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, alguns sinais de alerta que, às vezes, isoladamente, eles não significam necessariamente uma pessoa narcisista. Ele pode significar uma pessoa tóxica, uma pessoa abusiva, ou às vezes só uma pessoa que está imatura ainda, que não desenvolveu emocionalmente aquele lado. Mas quando você começa a ver mais de um desses fatores aparecendo ao mesmo tempo, aí é um grande sinal de alerta. E aí por isso que a gente precisa estar tão atenta para a gente perceber o quanto antes e sair o mais rápido possível. Porque uma pessoa que é tóxica, abusiva e tem traços narcisistas, no início ela não vai demonstrar isso. Ela vai demonstrar ser totalmente o oposto. E uma pessoa muito legal, muito romântica, muito carinhosa, ela não pode ser vista com um olhar de red flag, né? De atenção. Porque isso por si só é o que todo mundo merece. Agora, se isso vem combinado com os traços que eu vou trazer agora pra vocês, aí, gente, corram, mulherada. Percebam logo esses sinais e corram. Eu vou contar aqui pra vocês quais são esses sinais. Pra você saber se você tá num relacionamento tóxico, abusivo ou com uma pessoa narcisista, você tem que ficar muito atento aos sinais de controle e manipulação, que é o centro aí desse tipo de relacionamento. Então, qualquer sinal de que a pessoa está tentando te controlar ou te manipular, de caso pensado mesmo, né, que a pessoa realmente está tentando fazer aquilo, é um sinal muito grande de atenção. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, ninguém merece ser
controlado, manipulado por alguém que você ama, que você entende, né, como uma pessoa carinhosa, como uma pessoa que você quer ter do lado. Esse mundo aí de perfeição, de romantismo, carinho, atenção, ele durou 5 meses. E o nosso namoro como um todo levou 6 meses. E foi muito incrível como ele conseguiu mudar radicalmente nesse 1 mês aí que aconteceu. E que foi onde ele começou a trazer traços tóxicos ali. E que na hora eu comecei a perceber, comecei a me incomodar. E identifiquei alguns sinais que são os 9 que eu vou trazer aqui para vocês agora. Então fica de alerta aí. Então, o sinal número 1, ciúmes excessivo. Os ciúmes, como se só os ciúmes, ele não necessariamente significa que a pessoa é extremamente tóxica, abusiva ou narcisista. Porém, um ciúmes excessivo é um perigo, porque ele leva a outra pessoa a imaginar cenários, a imaginar situações, a imaginar você com outra pessoa, e ele vai reagir àquilo de uma forma, às vezes, muitas vezes violenta, tanto de forma física quanto de forma emocional. E no caso do meu ex-namorado, ele tinha ciúme de um amigo específico meu, que era namorado de uma das minhas melhores amigas, não tinha nada a ver, mas ainda assim, ele tinha um ciúmes excessivo, então isso levou ele aí a muitas vezes querer criar conflitos, não querer que a gente fizesse programas juntos, eu com a minha amiga e o namorado. Ele começou a destratar esse meu amigo, a família dele, os amigos em comum, e aquilo começou a me incomodar muito, porque não era, né, aquilo que eu esperava. Eu espero que a pessoa que tá comigo, que esteja comigo, respeite os meus amigos, os familiares, enfim. E ele começou a reagir de uma forma que não tava legal. E aquilo foi meu primeiro alerta, que já me fez pensar assim, opa, tem alguma coisa errada aí. Não aceito esse tipo de ciúmes. Sinal número 2, isolamento social. Uma pessoa que tem traços aí abusivos, narcisista, ele vai tentar te isolar de tudo e de todos. Por quê? Porque é muito mais fácil te manipular se você não tem pessoas ao seu redor. Começa a não querer fazer um encontro com as pessoas que você gosta, começa a falar mal dos seus amigos, a encontrar problemas. Mas aquele teu amigo, ele não me sinto muito à vontade, a gente podia fazer uma coisa sozinho. Mas eu não queria sair com aquela tua amiga, eu acho que ela, não sei, ela fica te criticando muito. Começa a querer colocar na sua cabeça você contra aquelas pessoas para justamente te afastar, te isolar e aí fazer com que seja muito mais fácil te manipular, te controlar. No meu caso, obviamente, eu já percebi aquela tentativa, aquela intenção, então eu comecei a dar opa, vamos lá, né? Não tá legal isso aqui, eu não aceitava, eu brigava muito com ele por causa disso, e esse foi um dos grandes sinais aí de que tinha uma coisa muito errada. O item número 3, né? Manipulação disfarçada de cuidado. Então, teve um momento ali daquele 5 meses que a gente ficou juntos, que eu torci meu pé, e eu tive que colocar o gesso no pé, e ele ofereceu pra cuidar de mim, né, pra eu ficar na casa dele, enfim, que seria muito mais fácil, eu morava sozinha na época, e obviamente eu aceitei, né, a gente tava junto, enfim, e eu precisava dessa ajuda, né, pra, enfim, fazer as atividades diárias. E aí, um determinado dia, as minhas amigas me convidaram pra passar uma noite na casa delas, obviamente elas iam cuidando muito bem de mim. E a primeira reação dele, quando eu comentei que iria para casa dessas minhas amigas, foi ficar extremamente ofendido, porque ele queria cuidar de mim, elas não cuidariam de mim da mesma forma que ele. Nossa, não, mas eu quero muito te dar atenção, te dar carinho. Veio tudo disfarçado de cuidado, mas na verdade ele queria mesmo me manipular e me manter só com ele, né? Eu não aceitei, obviamente, fui para casa dessas minhas amigas, foi maravilhoso, enfim, obviamente. E ele não gostou, ele ficou chateado, incomodado, a gente brigou, mas ele tentou, né, me manipular, disfarçando ali que ele queria muito me cuidar, enfim. Então é um sinal também de alerta que a gente tem que ter, porque muitas vezes o controle e a manipulação não vai vir de forma clara, vai vir de uma tentativa de realmente de fazer acreditar que ele tá cuidando, que ele tá te amando, que ele tá querendo estar do seu lado, e na verdade não, ele só quer controlar e manipular. Então esse foi o item número 3, e que também eu entendi aquilo como um sinal, e eu pensei, opa, realmente tá muito errado. E foi tudo muito rápido e muito junto, aí foi questão de um mesinho aí, mais ou menos, para que tudo isso viesse à tona. O item número 4, sinal número 4, ele vai te culpar muitas vezes, porque por tudo que acontece de errado no relacionamento, ele vai te dar muitas migalhas e vai te fazer se sentir culpada se você não dá aquilo que ele espera. Então, por exemplo, ele me dava o mundo, obviamente, como eu comentei no início, mas ele esperava que eu desse o meu mundo pra ele também. Ele esperava que eu estivesse 100% do tempo com ele e que eu me dedicasse 100% a ele, ao relacionamento.
Então ele me dava tudo e me culpava porque ele falava assim, eu te dou tudo e tu não me dá nada, tu não me dá atenção, tu não fica só comigo, né? Tu acaba vendo muito mais os teus amigos, a gente nunca fica junto. Então vinha tudo aquilo aí disfarçado também, né? De uma tentativa aí de vitimismo, enfim. E na verdade aquilo, novamente, era uma forma de manipulação ali, de controle que ele tentava ter, me fazendo sentir culpada. Mas eu estava um pouco mais blindada, já tinha tido um outro relacionamento anteriormente, onde eu aprendi muita coisa, amadureci muito, e aquilo pra mim não pegou, e só veio como mais um alerta aí que tinha alguma coisa muito errada nessa situação. Eu só não esperava que seria tanto. Sinal número 5 de alerta, ele te faz você se sentir responsável pela felicidade dele. É uma pessoa que muitas vezes dedica a vida inteira dele pra você. Então, tudo é à sua volta e ele faz você se sentir responsável. Então, se ele em algum momento está triste, irritado, incomodado, chateado, ele vai fazer você se sentir responsável. E aí, aqui, eu trago um parênteses, graças a Deus não foi o meu caso, mas eu sei que é de muitas mulheres que apanham, né, violência física. Quando isso acontece, a gente já ouviu e viu em novelas, filmes, enfim, as historinhas do tipo, mas você que me fez ficar assim, nossa, me desculpa, mas se você tivesse feito a comida da forma correta, isso não teria acontecido. Ele vai fazer com que você se sinta responsável. Então, se ele se estressou, se ele chegou no ponto da violência, é porque você fez algo errado. Eles vão tentar inverter esses sinais, essa situação, para que você sinta realmente que você é responsável. Então, se você tenta terminar o relacionamento, ele vai dizer que ele vai se matar, que ele vai fazer algo contra a sua própria vida, porque você é responsável pela felicidade dele. E aí aqui eu trago um ponto muito importante, que inclusive eu trago no meu vídeo sobre autocuidado e autoamor. Nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Nós não temos como colocar essa responsabilidade em cima de ninguém. Então, se a gente não pode fazer isso, por que a gente tem que aceitar que alguém faça, né? Que alguém nos coloque como centro da sua vida? Isso não é saudável, isso não é normal, isso não deve ser aceito. Porque a partir do momento que você é responsável pela felicidade do outro, significa que você tem que andar 100% na regra daquela pessoa. E isso te torna muito manipulável e muito fácil para ser controlada. Então, não deixem chegar nesse ponto. Sinal número 6, promessas repetidas de que ele vai mudar. Então, vamos lá. Começaram a brigar, ele perdeu a paciência, esperneou, xingou. Às vezes pode chegar no ponto da violência física. Ele vai fazer aquilo, vai reagir daquela forma, vai ser grosseiro com um amigo seu e depois ele vai fazer uma promessa de que tudo vai mudar. Nossa, eu não sabia onde eu estava com a cabeça, isso não vai acontecer mais. E aí ele muda por um tempo até que isso volte a acontecer. Um sinal muito importante que você tem que ficar atento claro que todo mundo pode errar, todo mundo pode se desculpar e tem chance para melhorar. Mas agora a pessoa fez uma vez algo que não te agradou, pediu desculpa, mudou um pouquinho e voltou a fazer de novo, não dá. Agora, fica um ponto importante. Chegou na violência física, não existe uma segunda vez. Não deixem chegar na segunda vez, porque cada vez mais vai escalando, vai agravando. Fiquem muito atentos a promessas vazias, né? A pessoa que ela chega num ponto de violência física, verbal e emocional, ela já não... É muito difícil essa pessoa mudar para melhor. Ela vai temporariamente mudar o comportamento, mas ela não vai mudar quem ela é. Então, esse é um sinal importantíssimo pra gente ficar muito ligadas. Sinal número 7, te faz pisar em ovos. Sabe esse ditado, eu estou pisando em ovos? É quando você vai pisar muito devagarinho no ovo, se você vai pegar a referência aí, vai ficar pisando muito devagar para tentar não quebrar aquele ovo. Mas isso é impossível, porque em algum momento ele vai se quebrar. É uma coisa sensível. Então, quando você tá num relacionamento que você precisa ficar muito cuidando o que você vai falar, o que você vai pensar, como você vai reagir, para que aquela pessoa não exploda, tá errado também. Nós temos que ter o direito de estar num relacionamento onde a gente pode ser nós mesmos, sem medo de fazer a outra pessoa explodir, se incomodar, enfim. Se você tá num relacionamento que você precisa pisar em ovos, você precisa ter um cuidado extra para não incomodar, não chatear aquela pessoa, não irritar aquela pessoa, esse é um grande sinal aí de um relacionamento abusivo. Então fiquem ligados. Nós não podemos nos deixar chegar num ponto onde a gente tem que andar em ovos para que a gente consiga manter o relacionamento leve e saudável. Isso não é saudável, isso não é leve.
Sinal número 8, mudanças bruscas de humor. Então, no momento ele é extremamente carinhoso, romântico, parceiro, e no outro, do nada, virou explosão, virou agressividade. Isso é um grande sinal. É uma pessoa que não tem controle emocional. E pessoas que não têm controle emocional, elas podem muito bem chegar aí ao nível de violência, seja física, verbal, emocional, enfim. Então, se você tem uma pessoa do seu lado que tá passando por esse tipo de mudanças de humor relativamente muito grande, é importante ter uma atenção também especial, porque isso vai te fazer chegar aí no momento da fase de pisar em ovos, o que não é legal. E o sinal número 9 é a pessoa que te coloca pra baixo de forma constante. Ela tá sempre fazendo comentários irônicos, sarcásticos, comentários que vão te fazer se sentir mal, diminuir tua autoestima. Então, por exemplo, eu sou o único que te aguenta mesmo, ninguém mais vai te querer se tu terminar comigo. Esse tipo de comentário, ele vem pra te diminuir, pra te humilhar, pra te fazer perder a autoestima. Eu falo sobre isso no vídeo, que eu falo sobre como a sua autoestima pode ser afetada por um relacionamento. E isso é um dos grandes motivadores também de você ter uma dependência emocional, muitas vezes, com o seu parceiro. Porque ele construiu aquela insegurança dentro daquele relacionamento para fazer com que você acredite que ele é o único cara que vai te fazer feliz, mesmo que ele não esteja fazendo, para que quando você perceber sinais e tentar terminar com ele, ele consiga te manipular com essas frases, onde você vai ficar com medo real de você não conseguir sair daquela relação, acabar aceitando muitas vezes essas migalhas, essas agressividades aí que vêm de um cara tóxico, abusivo ou narcisista. Então esses 9 sinais, eles estavam presentes nesse relacionamento, nesse último mês de relacionamento, onde foi uma mudança muito brusca, e eles já me fizeram tomar a decisão de terminar esse relacionamento com ele, porque não era o que eu tava buscando, não era o que eu queria, e eu tive a consciência ali de que eu precisava terminar. Mas a minha intuição foi muito forte, onde na minha intuição me dizia que era para eu viajar primeiro, eu tava para viajar para fora do Brasil, para sair de férias, e a minha intuição me falava para esperar um pouquinho para não estragar as minhas férias. E eu resolvi esperar, eu resolvi viajar primeiro para depois terminar meu namoro. Mas esses foram os sinais que realmente me fizeram tomar a decisão de terminar o relacionamento. E como que você faz para se blindar quando você percebe que você entrou num relacionamento tóxico, abusivo, ou que você está namorando uma pessoa narcisista? Porque muitas vezes essa pessoa narcisista, principalmente, ela só vai demonstrar isso depois. É muito difícil no início você conseguir perceber, e se você conseguir, que maravilha, que ótimo, mas às vezes você já vai estar envolvido com aquela pessoa. Então eu vou te trazer 3 dicas aqui de como você pode fazer para se blindar. O sinal número 1, autoconhecimento, né? Autoconhecimento é uma chave poderosíssima, porque quando a gente se conhece, quando a gente olha para dentro, quando a gente sabe o que a gente quer, o que a gente merece, a gente não aceita migalhas, a gente não aceita manipulação e não aceita ser controlado. Então, se você ainda não olhou para dentro, se você ainda não trabalhou o seu autoconhecimento, essa dica, na minha opinião, é uma das mais poderosas que tem para vários fatores da nossa vida. Então, olha para você, aprende sobre você, para que você não caia num relacionamento que as pessoas dizem quem você é e quem você tem que ser. A segunda dica é amor próprio. Então, quando você se ama, quando você se conhece, quando você ama quem você é, dificilmente você vai deixar alguém querer te moldar, alguém te manipular ou te controlar. Então, além do autoconhecimento, é o amor próprio. Você se ama tanto a ponto de valorizar um relacionamento saudável, de valorizar um relacionamento com alguém que te eleve, que alguém que te admire, e não o oposto disso. E a dica número 3, como eu falo em todos os meus vídeos, é terapia. Inclusive, tem um vídeo falando só sobre terapia, como você faz para ter acesso a isso, a como escolher o melhor psicólogo. Assiste aqui esse vídeo que você vai ver. Mas a terapia, né, ela vem como, na minha opinião, uma base, um fundamento para você conseguir atingir os itens número 1 e número 2, que é o autoconhecimento e o amor próprio. A terapia, ela ajuda você a olhar para dentro, ajuda você a se entender, se conhecer e a não aceitar migalhas, a não aceitar qualquer coisa que estão te oferecendo. Então, a terapia, na minha opinião, é a base para você buscar aí formas de se blindar contra parceiros e relacionamentos abusivos, tóxicos ou com uma pessoa narcisista. E lembre-se, se você já caiu em algum relacionamento tóxico, abusivo ou com uma pessoa narcisista, lembre-se que a culpa não é sua, a culpa é dessa pessoa que não soube valorizar a pessoa incrível que você é, não soube te respeitar e não soube respeitar os seus limites. Cada pessoa, ela é
responsável por aquilo que ela faz, que ela executa. Então, se você teve um parceiro, né, ou uma parceira tóxico, abusivo ou narcisista, essa pessoa ela é responsável pelas ações que ela teve. Nunca esqueça disso. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma frase do autor Steven Chbosky. Ele foi o autor do livro As Vantagens de Ser Invisível. E ele fala assim: você aceita o amor que acha que merece. E é por isso que a gente fala tanto sobre terapia, autoconhecimento e amor próprio. Quando você entender e você acreditar que você merece algo muito bom, é aquilo que você vai atrair. E lembre-se, uma pessoa que não se permite ser manipulada, ela não é útil para um narcisista. Então, ele não vai correr atrás de você porque ele percebe que você não vai atingir aquilo que ele está buscando, que é ser manipulado e ser controlado. Então deixe nos comentários a palavra relacionamento se você já viveu algo parecido e conte a sua história. Eu quero muito saber como você fez para se libertar disso. Te vejo no próximo vídeo.